Ele tá certo. Também terminei. Também. Beleza. Espera só um pouquinho, professor, ainda estou fazendo. Pronto. Oi. Oi, amor da mamãe. Que isso, gente? Tô tendo aula. Gente. Hoje estamos reciclando aproveitando as obras feitas ontem, e o mês mais botando a mão na massa, matando saudade ali. Hoje estou livre. Quais foram os resultados que vocês estão encontrando aí? Me falem para eu saber, gente. Oi? Deu Resultados. pH 1,2. Qual foi o resultado? 0,001 por 1, né? Que o de baixo, a forma não ionizada. Aham. Depois o segundo meu deu 39,81 Aham. também. 12,58. Oi? O último deu um número muito grande, então eu acho que O meu deu acertaram. 12,59, o último. O meu deu 12,58. Aham. Vamos ver daqui a pouquinho. Tem algo errado aí, tá? Tá. Tem mais alguém que ainda está fazendo, gente? Eu. Tá. Assim que acabar, me avisa, tá? Tá.
Pessoal, vocês estão todos ficando em casa mesmo ou tem gente aí que tá trabalhando normal, hein? Eu tô trabalhando normal. Eu também estou trabalhando, mas está horário reduzido. Eu não tô trabalhando porque eu tô gestante. Também tô trabalhando normal. Eu tô trabalhando dobrado. Eu também tô trabalhando Exatamente. normal Estamos também. trabalhando dobrado. Olha, quem falou que tá trabalhando dobrado, então sorria, porque eu tô trabalhando triplicado, tá? E eu tô trabalhando em casa. Ô, vida boa, hein, Almir? Esse negócio de trabalhar em casa aí, Você sabe como é que realmente, é, né? Eu tô pra comendo, mim, dormindo e engordando. aí eu realmente tô trabalhando Mandomia. triplicado mesmo. Eu não sabia que esse negócio ia me fazer trabalhar tanto. Pai do céu. Ô, eu tô muito preocupado, viu, Inácio? Ah, mas todo O mundo. crescimento do Brasil aí, já que eu tô sem trabalhar e nada, vou ter que começar os currículos depois aí, tudo zero de novo. Já tá começando a ficar uma situação complicada, né? A primeira coisa que quem tá em casa tem que fazer é desligar a televisão. Porque, pelo amor de Deus. Então, você fica Exatamente. Gente, eu nem assisto, então eu já sou totalmente, já sou um ponto fora da curva, porque se tem uma coisa que eu não faço é assistir televisão. Não tá perdendo nada com A isso. Globo só fala de morte, tá especializada em cobrir enterro. E aí, a mídia, gente, o poder da mídia é isso aí, ó, é manipular as pessoas. Então não fica. E outra, vocês já fazem parte de 10% da população, gente, que é entrar na universidade. Então já comecem a agir criticamente. É tudo que Entrar fala, na a pessoa já faculdade fica assim, ó, Doido, tudo que você fala, a sabe? pessoa já fica daquele jeito, né? Alarmada. Meu Deus É do céu, o que verdade. aconteceu com isso? Não, você já tem capacidade crítica para avaliar. Isso faz sentido ou isso não faz sentido? Se você acha que faz sentido ou que não faz sentido, vá procurar uma informação que seja verídica. É o quê? Uma informação que de fato tenha tido um experimento para mostrar aquilo. É isso mesmo que está acontecendo ou não é? Então a gente já tem capacidade para isso, né, gente? Não precisa de ter de política, mas pelo menos saber o que está acontecendo atualmente no país, para você ter noção e você não ser manipulado, né? Porque o que mais acontece é isso, e a mídia faz o que ela quer. Uma mentira dita 10 vezes se torna verdade, tá? Ainda mais com os idosos, que são os que mais estão ficando em casa. Nossa, aí... Você tem que ver Nova Lima. É os que mais estão na rua. Pois é. complicado, né? Não consegue ficar quieto. É. Igual, por exemplo, site correto, por exemplo, eu tenho Tá bem. Panorama Farmacêutico, Guia da Farmácia, tem um outro também que é muito bom, que chama Farmacêutico Digital. Esses Ajuda, né? sites aí são confiáveis, né? Aham. O resto aí, dentro do CRF também, tem matéria sobre isso, o Conselho Federal de Farmácia. A gente tem que saber agir um pouquinho, né? Vamos lá, então? Bora. Deixa eu copiar aqui, para a gente ficar nessa página daqui. Eu vou tirar isso daqui. Agora deve vir. Vou colocar aqui. Olha, então a pergunta é: qual a forma prevalente do ácido mefenâmico ionizado e não ionizado em pH 1,2, 5,8 e 8,3? Em qual dos pHs o fármaco terá melhor absorção? Mostre através de cálculos. Deixa eu ver aqui. Aí teve gente que falou aí, ó. Opa, peraí. No pH 1,2, qual foi o resultado, gente? 0,001. O meu também. 0,001. No pH de 5,8. 39,8. E no pH de 8,3. 12,58. 12,5. Beleza, né? Vamos lá. Para o O meu deu 1,26. E que derruba todo mundo na hora da prova, tá? Vamos lá para o erro mais gravíssimo e que derruba todo mundo na hora da prova. Mas o estômago não faz absorção. Olha só. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Que coisa vocês ativam aí. Tá dando um ruído muito grande aqui.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazendo aqui o cálculo rapidinho. Aqui foi 1,2 menos 4,2. Então, aqui deu menos 3 aquela diferença. Então, vou só colocar aqui entre parênteses para vocês verem o erro grave que vocês estão cometendo aí, tá? Aqui o erro grave foi 5,8. Aqui o resultado deu 1,6. Mas não é o resultado geral, não, tá? Isso aqui é outra coisa. Não, é. Aqui, acho que foi 4 ponto alguma coisa, né? 4,10. 1. Isso. 4,1. Deixa eu colocar diferente. Opa! Deixa eu colocar isso aqui diferente, numa cor diferente. Ítalo, tira o seu áudio, Ítalo. Meu, pera aí. Vamos lá, gente, olha só. Aqui, no pH de 1,2, sua resposta está certa. 5,8, sua resposta está certa. 8,3, a resposta está ultra mega errada. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 10 elevado a 1? 10. 10 elevado a 1? É 10. 10. Quanto que é 10 elevado a 2? 100. 100. 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Tem como ser 12,8? O meu Não. deu 10 mil. Meu Se deu 10 elevado a 2 é 100, 10 10 elevado a 4,1, então isso aqui, deixa eu colocar minha resposta para vocês, tá? Olha. O meu, Uai, O meu deu 10 chapeuzinho. o meu deu Olha. 12.589. Isso, O meu olha é a desse resposta jeito aí, também. gente. Ah, é mesmo, é que eu não li tudo. Eu coloquei só 12,58. Eu não li o resto. Eu também. Peraí. Sobe aí, Iná. Deu 12,589. Vírgula Não, eu 25. achei que Ah, tá, tem que colocar só logo de depois 10. da vírgula. A resposta, 001, 39, Tinha dado Gente. diferente, mas 12.589. Qual que é Isso. o problema seu aí? O problema seu, gente, é a sua Como é que faz na calculadora, gente? É porque a gente não leu na calculadora. calculadora do sistema americano. Cuidado, Oi, Inácio. cuidado, viu? Inácio. Os pontos. Oi. Né? Oi, Inácio. Mas por que o 39 foi só Eu fiz assim, ó. 39? Porque arredondou, gente. Não, o jeito não é isso não, gente. O jeito que você não é isso. Não, Gente, o vamos falar. 39. Sabe A assim, ó. vírgula não conta na calculadora, por isso. Gente, posso falar? a vírgula é A vírgula não conta na calculadora, por isso. Posso Conta falar, o ponto. gente? a vírgula é ponto e o ponto é vírgula. Gente, tô querendo falar, tá? Por quê? Vocês estão onde? Posso falar? Pode. Gente, olha só. Ítalo, tira o áudio. Não é nada disso de vírgula não conta. A calculadora que vocês estão usando é calculadora de sistema americano. Essa aqui, ó. Sistema americano, ó, vou colocar aqui embaixo. 1000 americano se escreve assim. 1000 brasileiro se escreve assim. Isso é 1000 brasileiro. Isso aqui é 1000 americano. Então, a calculadora americana, onde é ponto, é vírgula. Onde é vírgula, é ponto. Então, o deles está errado. Por isso que o deles deu 12,589. E ponto alguma coisa. Isso, para nós, é 12.589. Então, está certo, sim. Só que você está usando calculadora americana. Então, muito cuidado quando você for fazer esses cálculos na hora da prova. É, eu Calculadora coloquei americana.
Oi. Só que Eu como fico assim, o ó, pessoal porque- colocou 12,58, eu achei que o meu estava errado. Não, correto. Não tem como, gente, 10 a 2 ser 100 e 10 a 4 ser 12. Não é, 12 não é tá? no primeiro aí, né? 1,2 menos 4,2 Isso, vai dar menos 3. Aí você vai isso, contar 10 elevado a menos 3, que vai dar isso. 1. Dá zero. Não, dá Não, 0,001. 0,001. Peraí. 10, chapeuzinho, menos Menos 3. 3. É igual. Menos 3. Deu 1, ué. Não. 1,0. Ah, não, mas porque deu É elevado porque o lá, ó. seu, Tem que Elber, o tirar. seu está em potência de 10. Isso mesmo. O seu deve estar aí. 1 vezes 10 elevado a menos Elevado a menos 3. Isso A mesmo. menos, 1 ponto vezes 10 a menos 0,3. Isso, então isso aí o seu tá errado. O seu, não é, o seu tá errado, não tá errado. O seu tem potência de 10. Aí você tem que mudar para Tem que escala apertar de... Shift. Porque 1 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,001. Só que assim dá para ver muito melhor do que o que a sua calculadora está mostrando. Aí Por eu posso exemplo, colocar, eu posso dar essa resposta 1 vezes 10 a menos 0,3? pode. Por exemplo, 1 ponto vezes 10 a menos 0,3. Eu só não Isso? sei se você vai conseguir interpretar, porque ela é mais difícil de interpretar. Se você conseguir interpretar, não tem problema. É a mesma coisa. Essa resposta que deu aí e essa resposta aqui é a mesma. Só resta saber se você vai conseguir interpretar. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos interpretar a questão. Olha só. Qual a forma prevalente do ácido mefenâmico ionizado e não ionizado em pH 1,2, 5,8 e 8,3? Então, responder primeiro isso aqui. No pH 1,2, qual é a forma que prevalece? A do estômago. Não ionizada. Não ionizado. Ionizado. Então, em pH 1,2, prevalece E Ionizado. 1,2. Forma prevalente não Ionizada. ionizada. Uhum. Vou colocar assim, ó. Vamos colocar assim melhor, quer ver? Forma não ionizada. É a forma prevalente no pH 1,2. Uhum. Em pH 5,8, qual é a forma prevalente? ionizada. Ionizada. Forma ionizada. Em pH 8,3, qual que é a forma prevalente? Ionizada. Não, é ionizada. Ionizada também. Uhum. Isso? Ok. Então, isso aqui foi a primeira parte da questão. Era só para você falar isso. Qual que é prevalente, qual que é não prevalente. Aí a segunda pergunta, mas não é ainda de lá, tá? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Qual dessas formas aqui é mais bem absorvida? Do Seria pH. 5,8, porque a 1,2... Não, perguntei a forma, gente. Qual que é a Tá. forma? A forma Aí, ionizada ou a não ionizada? Não ionizada. Então, a forma melhor para ser absorvida é a forma não ionizada. Não ionizado. É isso? Então, essa é a forma melhor para ser absorvida. Uhum. Só que eu pergunto, em qual dos pHs o fármaco terá melhor absorção? No No 5,8. pH maior. Aí no 5,8. Vamos interpretar por quê. Então, essa aqui é que é a resposta, tá? Isso. Então, o melhor local para o fármaco ser absorvido é no pH 5,8. Isso. Por que não é no 1,2? Que permanecer a forma não ionizada é melhor, mas por que não é aqui? Porque no estômago Porque não é no faz... estômago e o estômago não faz absorção. Isso, então o estômago não tem função de absorção. Então, a gente já poderia... Deixa eu pegar um X aqui... Nossa, nem dá para achar, hein?
Vou colocar isso aqui mesmo. Ó. Então, essa aqui ó, já está fora, certo? Então, essa a gente já descarta para falar qualquer dos pHs que tem melhor absorção. Agora, vamos olhar essas duas aqui. Ó. A forma ionizada em 5,8, eu tenho quantas formas no total? Quantas formas eu tenho no total no pH 5,8? 39. 40. 40. 39 são ionizadas e uma não ionizada. Certo? Já no pH 8,3, quantas formas eu tenho no total? 12.590. Isso, 12.590. 12.589 ionizada e uma é não ionizada. Se eu dividir 39 por 1 e dividir 12.589 por 1, onde eu tiver uma fração maior de não ionizada, é lá que o pH vai ser absorvido. Ou, é naquele pH que a substância vai ser absorvida. Ou, o que eu falo? Onde a forma ionizada for menor, é onde eu terei melhor absorção. Quando eu observo os dois pHs, aqui eu tenho 39, aqui eu tenho 12.589. Certo? A resposta aqui é 39, a resposta aqui é 12.589. Então, se os dois prevalece a forma ionizada, mas onde ela é menor? No pH 5,8. Então, é nesse pH 5,8, apesar de eu ter mais formas ionizadas, é lá que o fármaco terá melhor absorção. Beleza? Ok. E aí é claro que o intestino, ele inicia lá no pH 3,8, então é lá que ele vai começar a ser absorvido. Mas a gente não vai fazer todos os tipos de pHs existentes possíveis. Nós vamos fazer isso, escolher uns 2, 3 e fazer o cálculo naquele pH. Então a gente consegue concluir. Então não se engane dizendo que é no pH do estômago que o fármaco teria boa absorção, porque lá ele está melhor na forma não ionizada. O estômago não tem função de absorção. A função dele é reduzir tamanho de partícula. E aí, como aqui nos dois, o fármaco prevalece a forma ionizada, mas onde ela é menor? No pH de 5,8. Logo, é ali que o fármaco terá melhor absorção. Fechado? Sim. Um cálculo muito tranquilo, né, gente? Esses caras assustados lá no dia que eu falei, tá vendo? É super tranquilo. É só isso que a gente precisa fazer, interpretar. Não tem nada demais aqui. E aí, sempre que você resolver, coloca sempre o número 1 embaixo, para você sempre ter noção de quem é o número maior. Se o número maior for de baixo, prevalece a forma de baixo. Se o número maior for de cima, prevalece a forma de cima. Beleza? Oi, Inácio. Oi. No resultado que deu aí do pH 8,3, eu acabei errando porque eu não coloquei o 9, numa prova você zera a questão? Na prova eu considero errado. Eu considero errado, porque está errado. Oi, Inácio. Olha só como é que você iria interpretar errado. Eu iria colocar aqui 12,58, certo? Neste cálculo, você iria concluir que seria aqui a melhor absorção. Isso mesmo. Então, Oi, Inácio. Oi. Ok. Me explica de novo, por favor, por que no caso o pH de 5,8 seria melhor? Porque a forma ionizada é menor do que no pH de 8,3. E a gente não viu que a forma ionizada, não é ela que é ruim para absorção? Sim. Então, se ela é ruim para absorção, é onde ela está menor que o pH é melhor de absorção. Porque aqui é 39, aqui é 12.000. Então, aqui eu só tenho 39, aqui eu tenho 12.000. Então, onde ela estiver menor, isso quer dizer que tem mais formas não ionizadas em relação ao segundo. 1 em relação a 39 é muito maior do que 1 em relação a 12.000. Então, se os dois prevalecem a forma ionizada, onde ela está menor é que o fármaco terá melhor absorção. Entendi. Obrigada. Oi, Inácio. Oi. Oi, Inácio.
Oi. O valor do pH foi coincidência? Porque o pH foi 5,8, o outro 8,3. Não tem nada a ver, só porque o pH é menor. Coincidência, como assim? Porque coincidiu do 5,8 é menor do que o 8,3, aí ele acabou sendo o lugar melhor para absorver. Então, foi Mas isso aí... A gente não olha para o número de pH? Não, isso aqui não precisa... Olha aqui o que eu coloquei, ó. Mostra através de cálculo. Tá vendo? Não precisaria nem de você fazer o cálculo. Quem é que poderia matar essa charada aí para mim? Eu nem precisaria fazer o cálculo para eu responder isso aqui, essa questão. Eu olhei assim, valor de pH, mas o pH menor era do estômago. O estômago não faz, o próximo foi 5,8. Mas aí pode ser que seja um fármaco básico, aí vai ser o contrário. Entendi. Mas como é que eu interpreto isso aqui, gente? Sem precisar de fazer o cálculo. Deixa eu apagar isso aqui para ficar menos poluído. Só de olhar os valores do pKa e do pH, eu já sei onde que o fármaco vai ser melhor absorvido. Quem é que lembra disso aí? Na aula da Aline. Foi no início de quando eu expliquei isso aqui. Quem é que lembra disso? Quando é que eu interpreto isso? Como que eu interpreto? Olhando só o pKa e o pH do fármaco, eu consigo falar. Tem um negócio quanto maior o pKa. Naquele que for próximo do pH normal? O que é pH normal? pH 6, pH 7? Não, você pegar neutro, né? Neutro, é. Não, não é mais isso, não. próximo? Não. Existe, gente, uma máxima que diz o seguinte: fármaco ácido absorve em meio ácido. Em meio ácido. Fármaco básico absorve em meio básico. Olha o pKa dele, gente, 4,2. 4,2 está ácido ou básico? Ácido. Ácido. Então, quanto mais ácido for o pH, é lá que ele vai ser absorvido. Então, por que ele absorveu melhor em 5,8? Porque 5,8 é ácido e 8,3 é básico. Se eu colocar ácido e base, vai formar sal e água. Por isso que o A-, que é sal, está em grande quantidade, em 8,3. Já em 5,8, ele está caminhando para ser básico. Então, ainda tem pouca base lá dentro. Por isso que o A- é menor do que em 8,3. Então, só de olhar o pKa do fármaco, eu já sei que ele terá uma melhor absorção em pH ácido, não em pH básico. Agora, se eu pegar um fármaco básico, aí é o contrário. Fármaco básico vai ter melhor absorção em pH básico também. Ok? Então, só de olhar aqui, eu já consigo... Por isso, gente, que ele seria melhor absorvido em pH 1,2. Por quê? Ácido em pH muito ácido. Muito ácido. Só que estômago... E ele está em não ionizado. Exatamente. Só que estômago não tem absorção. Então, por isso que não é no 1,2. Então, quanto mais eu diminuo o pH, mais a forma não ionizada vai ficar prevalecendo. Se nós fizermos aqui em 4, se nós fizermos em 3,8, vai ficar sempre a não ionizada, ou seja, melhor absorvido. Já o aumento do pH... Não é pegadinha. Não é pegadinha. Tá aí, ó, claríssimo. É interpretação. Interpretação, exatamente. Muito tranquilo, não é? Vamos para a próxima? Ok. A próxima, gente, é para você falar tudo que vier na sua mente. Então, a gente vai falar as coisas mais importantes, que é uma questão, inclusive, que a gente já fez. Se eu não me engano, não sei se nós fizemos foi aqui ou se foi na sala de aula. Acho que foi aqui mesmo. É exatamente isso aqui. Ó. Se você consegue saber as particularidades, todas as palavras-chave de cada parâmetro farmacocinético, isso que a gente viu até agora, para você, então, tá assim, super tranquilo. Mas você tem que saber de todas essas particularidades que estão aqui. Então, fale resumidamente sobre cada parâmetro farmacocinético.
Quais são os parâmetros farmacocinéticos? Administração, Não. absorção, Isso. Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Isso, muito bem. E aí fale sobre cada um deles e as particularidades que ocorrem entre eles. Absorção. O fármaco é desintegrado, né? Comprimido tem que desintegrar para o fármaco ser absorvido, não é isso? Isso. Mas o que eu posso falar do parâmetro de absorção? Que ele dissolve comprimido? Não, comprimido é que vai desintegrar. Depois que dizer absorção, o fármaco já está disponível para ser absorvido, ele já está solubilizado. Absorção. Tá difícil assim, gente? Ou vocês não querem falar? Tá todo mundo com vergonha de falar. Vergonha até parece, né? O que eu tô vendo na cara de todo mundo. Eu tô achando que isso é difícil mesmo. Hã? Por isso que eu tô falando, gente. Fale tudo que vocês estão pensando. Que a gente vai ver o que é que tá certo e o que é que tá errado. Absorção, quando o fármaco já está disponível no estômago? Não sei. Não, eu sei Tô que chutando. é desejável que a molécula, para ser absorvida, ela tem que estar na forma não ionizada. Não sei se isso tem a ver. Isso. Então já falou uma coisa importante. Para a molécula ser absorvida, a gente sabe que as formas não ionizadas absorvem mais. Aí você já pode pegar um gancho e falar por quê. Por conta do pH, certo? Do pKa. Logo de P. Não, então esquece por enquanto o logo de P e esquece o pH. Por que forma não ionizada absorve melhor do que forma ionizada? Porque se tiver forma ionizada, ela estará muito hidrofílica. Isso. Então, por dois motivos. A forma ionizada, além dela ser muito hidrofílica, olha o nome, ionizada, ela contém carga positiva ou negativa, não é isso? Isso. Então, ela vai ser repelida pelas proteínas de membrana, porque proteínas de membrana também estão carregadas. Se o fármaco está carregado negativo e a membrana também com carga negativa, cargas de mesmo sinal, se repele. Vai ser repele. Então, ela vai ter dificuldade. E moléculas não ionizadas, elas têm hidrofobicidade mais alta do que as ionizadas, então elas permeiam mais fácil a membrana biológica. Ok? Você pode colocar na absorção que... O que a gente vai colocar? Mas aí, existe uma frase mais interessante para você incluir tudo isso que nós acabamos de dizer. O que é? No parâmetro de absorção. Sem você entrar nesses detalhes todos, porque acaba que você tem que falar tudo corretamente, se você falar alguma coisa errada no meio do caminho, mais com menos é menos. Então, cuidado com o que você vai falar. É só dizer que seria relacionada à questão do balanço hidrofílico e hidrofóbico, Inácio? Pronto, gente, é isso. Então, para o fármaco ter boa absorção, ele tem que ter um equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico. Ele não pode ser muito hidrofílico, porque ele não vai passar pela membrana. Ele não pode ser muito hidrofóbico, porque ele não será solubilizado nos fluidos corporais. Então depende do equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico. Exatamente. E esse equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico é nada mais do que o quê? Tchan, 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 tchan. Hidrofobicidade. Mas o que me fala dessa hidrofilicidade e hidrofobicidade? Qual que a é absorção dele? Se ele vai ser absorvido em meio aquoso ou não. Não, mas a absorção tem que ser a membrana bicamada lipídica. Independente de onde ele está, ele não tem que permear, não é a bicamada lipídica? Sim. É. E para ele permear bem membranas biológicas,
Ele Qual tem que que é ser o parâmetro hidrofóbico. que me fala isso? O pK, o o log pKa, de não? P. Ou não, Não, ia o log avisar. de P. O log de Log de P. P. E o log de P. Como a gente fala, nós estamos falando de absorção em geral. Mas qual que é a nossa via de maior praticação de fármacos? Via oral. Via oral. Via oral. E aí vocês podem até complementar. Que a nossa maior via é a absorção por via oral. E aí nós temos a nossa maior, né, prática de utilização de fármaco, que é a via oral. E que essa hidrofilicidade, hidrofobicidade equilibrada dele está relacionada ao seu log de P, que é o que é quanto? O ideal De é 0 2. a 4. De 0 O a ideal é 4. 2, Muito de bem. 0 a Sendo 4. que o ideal é 2. Então é isso, gente. Então, resumindo, o que vai me falar do parâmetro de absorção é equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico. E uma das maiores práticas aí de uso de fármaco é via oral, que precisa ter um log de P de 0 a 4. 0 a 4. Abaixo disso é muito hidrofílico, não absorve. Abaixo disso é muito hidrofóbico, também vai ter dificuldade de absorção. Beleza? O log de P foi aquele que a gente acabou de fazer, né? Não, aquele é o pKa. pKa? Ah, tá. Aquele é o pKa. O pKa é para saber onde que ele será absorvido. Ah, tá. E o log de P vai me falar se ele tem boa absorção ou não. Ah, tá. Beleza? Ok. Qual o segundo parâmetro? Absorção, segundo. Distribuição. Distribuição. E aí, o que eu falo da distribuição? Que o fármaco ele vai pro local destinado, não? Não, ainda não. É o transporte do fármaco da corrente sanguínea para o seu local de ação. Isso, mas como que ele é feito? É isso que é importante. A distribuição é feita para todo o corpo? Ainda vai para a não. corrente sanguínea, depois para o corpo Isso. todo, isso? Ah, mas e aí? Mas é só isso que a gente precisa saber de distribuição? Porque a distribuição não é isso. Não é o fármaco chegar na corrente sanguínea para chegar até o local de ação, que onde tem sangue, o fármaco vai estar também, não é isso? Sim. Mas tem aquela distribuição com as proteínas plasmáticas, não tem? Isso, é isso aí, gente. Ele é o seguinte, ligado eu falo que na o fármaco forma é uma corrente livre. sanguínea. Aquela corrente sanguínea vai ser distribuído. Mas o quê? Como que é distribuído? Hidrofóbico. Os fármacos mais hidrofílicos vão ser distribuídos pelo plasma. E os fármacos mais hidrofóbicos, eles são distribuídos pelas proteínas presentes no sangue. Isso, então, gente, farmacêutico é assim que ele fala de processo de distribuição. Qualquer outra pessoa que você perguntar vai falar assim, qual é o processo de distribuição do fármaco? Os fármacos, né? Ele vai para o tecido, ele vai para o alvo. Ah, tá. Mas e a interação medicamentosa? Aí a pessoa fala assim, não sei. Mas você sabe por quê? Porque fármacos hidrofílicos são distribuídos via plasma. Fármacos hidrofóbicos são distribuídos via proteína plasmática. Tá, e aí professor. entra o risco de interação medicamentosa. Fármacos hidrofílicos distribuídos via plasma. Fármaco hidrofóbico distribuído via proteína plasmática. E sobre essa distribuição nas proteínas plasmáticas, uma delas seria a principal albumina, isso? Isso, sim. E temos também partes lá, algumas outras proteínas que elas têm aí a sua parte ácida e a sua parte básica. Nós não vamos entrar em detalhe nisso agora, depois a gente vai ver isso. E aí os fármacos ácidos são distribuídos com as proteínas básicas. Os fármacos básicos com as proteínas ácidas, porque eles interagem mais. Certo? Então é isso aí que é o processo de distribuição. Então, fármaco ácido, fármaco hidrofóbico distribuído via proteína plasmática. Fármaco hidrofílico distribuídos via plasma. Beleza? Qual que é o outro parâmetro? Metabolização. Então, como que ocorre o processo de metabolização? Que tipo de fármaco? Onde que ocorre? Ocorre nos rins, não? Ocorre principalmente no fígado. No fígado, e pode acontecer também nos pulmões e no tecido nervoso. Isso. E como é que esse processo como é que é esse processo de metabolização? Porque primeiro nós só falamos onde, não é isso? Isso. Mas como que ocorre?
É aquele do objetivo de inativar o composto ativo e realizar a eliminação Pode falar também que o objetivo da metabolização não é tornar o fármaco hidrofílico para que possa ser excretado. E aí você pode falar que classe de fármaco que é bem metabolizado, que classe de fármaco que não é metabolizado. Como que a gente fala isso? Então posso falar aqui. Pode falar aqui o quê? O que é xenobiótico? Xenobiótico é toda substância estranha ao organismo. Ah, obrigada. Então, o fármaco é um xenobiótico. E aí, então, gente, como é que eu falo? Qual é a classe de fármaco que é muito metabolizado e qual a classe de fármaco que é pouco metabolizado? Os metabolizados são aqueles que você explicou, que é os pró-fármaco e pré-fármaco. Não, mas aí nós vamos dividir em duas classes. Um é muito metabolizado, o outro é pouco metabolizado. Nós acabamos de falar agora há pouco lá em cima. Presta atenção. Para que serve a metabolização, gente? Para dissolver o fármaco no organismo. Para tornar o fármaco hidrofílico. Isso. Então, que classe que é muito metabolizada e que classe que é pouco metabolizado? Os hidrofílicos são mais metabolizados. Os hidrofílicos são metabolizados. Isso, gente, vocês têm que pensar, gente, qual que é o objetivo daquilo. O objetivo da metabolização não é tornar os fármacos hidrofílicos para serem excretados? Isso. Então, que classe de fármaco que vai ser muito metabolizado? Os hidrofílicos. Não, os hidrofóbicos. Os hidrofóbicos. Porque eles têm, inclusive, você pode até falar, fármacos com altos valores de log de P, fármacos muito hidrofóbicos serão extensamente metabolizados. Certo? Entendi. Já os fármacos hidrofílicos, eles terão pouca metabolização. E os hidrofóbicos então metabolização. Tornar os fármacos... Repete o objetivo da metabolização. O objetivo é somente tornar o fármaco hidrofílico para que ele possa ser excretado. E aí pode acontecer várias coisas, né? Depois disso vai acontecer várias coisas. Mas o objetivo, o que o organismo tenta fazer é isso. Vou tornar o fármaco hidrofílico para que ele seja inativado e eu possa jogá-lo para fora. Só que no meio do caminho tem várias coisas. Mas o objetivo é esse. Então não vai absorver, é para ele não absorver o resto dos metabólitos para jogar para fora. Não, absorvido ele já está. Ele já está na corrente sanguínea. Mas o resto é para jogar fora. Absorver não é passar para a corrente sanguínea? Sim. Então, se ele está lá, ele já está absorvido. Agora eu vou jogá-lo para fora. Para fora. Então ele vai ficar só com a hidrofobicidade do fármaco. Se eles forem hidrofóbicos, eles ficam no organismo. Só que não vai ficar muito tempo, porque o organismo vai metabolizá-lo, com certeza. Também. E aí, se ele metaboliza, ele tira a hidrofobicidade do fármaco e torna ele hidrofílico. Hidrofílico. Por quê? Porque a nossa maior via de excreção é renal, pela urina. Então, por isso que ele tem que ficar hidrofílico, para que ele possa ser excretado. Oi, Inácio. Eu estou com uma dúvida lá na distribuição, porque eu vi uma questão na internet que dizia que tem duas formas do fármaco ser distribuído, que era na forma livre e na forma ligada às proteínas plasmáticas. Isso. Eu coloquei na forma ligada às proteínas plasmáticas, que estava errada a questão. E a correta dizia que era a forma livre que faz a ação. Porque na proteína plasmática, como ela é muito grande, ela não passaria no tecido. É essa a resposta? Eu pensei que foi assim. Isso aí é o que nós discutimos. O que nós falamos que o fármaco na proteína plasmática ele é o quê? Depósito. Ele é depósito. Ele não é distribuído. Ele não é metabolizado. Por quê? Por ela ser muito grande, ela não sai da corrente sanguínea. E não pode. Se ela sair, a gente morre. Não pode. O que segura o sangue na corrente sanguínea é proteína. É como se a gente tivesse lá o sólido e o líquido. Então, tem que ter um meio, a osmose, né? Então, a proteína puxa o sangue para a corrente sanguínea. Se nós não tivéssemos, a gente morreria. Então, é meio que ligante. Ele é tipo um ligante, não é?
É um ligante. Ela é um ligante. Então, o fármaco livre é o que não está na proteína. O fármaco que está na proteína, ele não fica livre, porque ele não sai. Mas ele vai sair uma hora? Vai. Vai. À medida que o que está livre, à medida que o que está livre for saindo, a proteína vai liberando o que está sendo ligado. Então, o fármaco que está ligado, ele não faz ação, ele não é metabolizado, ele não é excretado. Beleza? Entendi. Obrigada. Beleza? Então, não. Quem é que tinha perguntado da distribuição? Fui eu, Ludmila. Ludmila. Beleza. Beleza, Ludmila? Então, da distribuição, se ele estiver ligado, ele não faz nada. Mas ele não parece que a proteína plasmática. Ele mas ele vai liberando aos poucos. Por exemplo, só você lembrar da varfarina sódica. Varfarina, gente, 98% ligada à proteína plasmática. Apenas 2% está livre. Ou seja, à medida que esses 2% vão saindo da corrente sanguínea, a proteína vai liberando aos poucos. Mas enquanto ele estiver ligado, ele não faz nada. Ele é depósito. Tá? Oi, Inácio. Oi. Só repete, por favor, porque você falou assim, o fármaco, quando ele é muito hidrofóbico, que ele vai sofrer muito metabolização. Muita metabolização. Isso. O objetivo não é tornar ele hidrofílico? Sim. Então, se ele já é hidrofílico, para que ele vai ser metabolizado? Ok. Ele não precisa. Ou vai sofrer muito pouca metabolização. Ok. Obrigada. E por último, qual que é o outro parâmetro? Excreção. Excreção. Então, vamos lá. Fala da excreção para mim. Quais são as particularidades na excreção? Quando é que um fármaco consegue ser excretado? Quando ele está na sua forma totalmente hidrofílica. Na verdade, agora é o metabólico do fármaco, né? E aí, Ítalo? Quando ele está na... É muito hidrofílica ou tem um tamanho pequeno? Quando ele está na sua total forma hidrofílica. Então, para o metabólico, agora não é o fármaco mais, mas o fármaco pode ser eliminado? Pode, o fármaco pode ser excretado, porque se ele for um fármaco hidrofílico, ele necessariamente não vai mais precisar de ser metabolizado. Sim, já vai direto. Deixa eu só tirar aqui qualquer coisa, vocês ativem no áudio só para eu falar uma coisa. Então, gente, olha só. Na excreção, o que eu tenho que ficar de olho é exatamente isso. Se ele for uma molécula pequena, ele está passivo de ser excretado. Para ele ser excretado, ele já tem que estar na sua forma hidrofílica. Mas fármaco hidrofóbico não é excretado? Também. Só que, inclusive, por via biliar. Mas é uma excreção muito pequena. Tá? A excreção maior que nós temos é via renal. Então, por isso que a gente está falando de fármacos hidrofílicos. E aí, para ele ser excretado, então, ele já tem que estar na sua forma hidrofílica, que na verdade não é mais o fármaco, já é o metabólico. E ele não pode ser muito grande, porque se ele for muito grande, ele não vai ser filtrado lá nos glomérulos, na cápsula de Balmer. A gente viu, por exemplo, proteína, ela não passa. Só que quando a gente vai fazer um exame, aí fala, fulano de tal está com proteinúria. O que é isso? Proteína na urina. Isso quer dizer que o paciente está com alguma infecção, porque não é normal. Não é normal o paciente ficar liberando proteína. Se liberou, é porque teve permeabilidade, maior vascularização, permeabilidade vascular, e a proteína passou. Isso não pode acontecer. Isso é indicação de um processo inflamatório, de que algo não está normal. Então, para ele ser excretado, ele tem que ter um peso molecular já baixo, não pode ser muito grande, não pode estar hidrofóbico, porque se ele for hidrofóbico, o rim vai reabsorvê-lo, que é aquele processo de reabsorção. E é desejável que a substância esteja hidrofílica. Beleza? Porque a maior via de excreção é renal. E parte também vai ser por sais biliares, que vai fazer a emulsificação, e aí eu posso liberar nas fezes. Mas é uma concentração mais baixa. Tranquilo, gente?
Tranquilo. Ô, Inácio. Oi. Lá na parte da metabolização, eu queria, acho que mais por curiosidade mesmo, saber sobre quando fala que um fármaco ele é hepatotóxico. Uhum. Isso entra nesse parâmetro, né, da metabolização? Entra, principalmente quando é que ele é hepatotóxico, por 2 motivos. Porque nós não acabamos de falar que fármacos são vários locais do organismo fazem metabolização? Sim. Desculpa, Inácio, vários não locais do entender. organismo, na verdade, vários locais do organismo fazem metabolização. Se ele é especificamente metabolizado pelo fígado, ou seja, este fármaco é extensamente metabolizado pelas proteínas plasmáticas. E aí nós temos fármacos que são inibidores enzimáticos. É o caso, por exemplo, de algumas vias. A gente tem, por exemplo, as vias dos azóis, cetoconazol. O cetoconazol, ele inibe uma via fúngica que é a mesma via nossa. Então, quando a gente usa cetoconazol, que é um fármaco inibidor enzimático, as minhas enzimas, então, ficam impossibilitadas de trabalhar. Então, esse é um fármaco extremamente hepatotóxico. E os azóis, eles são hepatotóxicos. A grande parte dos antirretrovirais são muito hepatotóxicos. Por quê? Porque eles mantêm demais o fígado ocupado, e aí, se vai acumulando fármaco no organismo, ele vai sendo tóxico para o paciente. O caso do paracetamol, por que ele é extremamente hepatotóxico? Porque ele produz um metabólito. Esse metabólito, que é um intermediário, na verdade, ele é extremamente hepatotóxico. Por quê? Porque ele satura as enzimas glutationa redutase. Então, se eu tomar uma quantidade muito grande, as minhas enzimas elas vão ficar saturadas. O que é isso? Cada enzima vai pegar o metabólico e vai ter que reduzi-lo. Só que se eu tomar demais, vai ter mais metabólico do que tem enzima. Consequentemente, os metabólicos vão ser lesíveis para os hepatócitos. Porque sobra muito metabólico e tenho poucas enzimas. Ou é o caso dos azóis, que vão inibir a via do fungo, mas também inibe a minha. Consequentemente, eu vou deixar de produzir uma substância endógena, porque a enzima está inibida, porque eu fiz o uso do fármaco. Por isso que a gente sempre fala, carece de fármacos menos hepatotóxicos, carece de fármacos menos tóxicos. E sim, isso é verdade. Então, o fato, quando eu digo que ele é hepatotóxico, é porque ele é extensamente metabolizado, especificamente metabolizado por enzimas do fígado. E são elas que são específicas para fazer metabolização. E se eu faço, por exemplo, inibição enzimática, o que eu estou fazendo? Impedindo as minhas enzimas de trabalharem. E aí acumula. E se acumula no organismo, eu posso ter aí, por exemplo, interação medicamentosa. Eu posso ter um efeito adverso mais pronunciado. Por quê? Porque ao invés do fármaco ser metabolizado, ele não foi. Porque eu tive inibição de enzimas. Então, elas não estão trabalhando. O fármaco está sobrando no organismo. E é algo bem grave, né, gente? É claro que é algo grave. Entendi. Ô, Inácio, então tem alguma relação entre falar que os fármacos que são bem hidrofóbicos, por ter um maior processo de metabolização, eles podem ser hepatotóxicos ou não tem nada a ver? Não posso ter, a gente não pode ter essa relação. Porque muitas das vezes, eu posso ter aí uma CYP, né, uma citocromo P450, uma expressão enzimática muito grande que faz, por exemplo, apenas uma conjugação de uma substância que eu posso ter muito no organismo, que inclusive a gente produz isso mesmo, uma conjugação que seja mais simples e que não seja necessariamente inibição enzimática. Pode ser que eu tenha, quanto mais o fármaco chega, mais enzimas são ativadas. Então, isso a gente chama de indução enzimática. Então, não necessariamente o fármaco hidrofóbico que vai sofrer muita metabolização é que vai ser hepatotóxico. Não posso fazer essa relação. Entendi. Vai depender dos grupos funcionais que ele apresenta e de como é o metabólito, de como eu neutralizo o metabólito. Que não necessariamente o fato dele ser hidrofóbico, ele seria hepatotóxico. Agora, uma coisa é fato. Se ele é um paciente que já apresenta um problema hepático, aí sim. Então, eu não posso sobrecarregar o fígado.
Então, é ideal que eu desse, é ideal que eu administre para esse paciente um fármaco que não exija tanta metabolização. Aí, ok, mas nós estamos falando de um paciente que já apresenta patologia. Já tem uma hepatotoxicidade aí, ele já tem um problema hepático, uma doença hepática. Certo? Entendi, Inácio, obrigado. Nada. Mais uma pergunta, gente? Questionamentos, dúvidas? Ficamos bem entendidos, então, com relação à nossa prova? Sim. Sim. 22 ao dia 23, de novo às 17 horas, entregar até a meia-noite do dia 23, então vamos tentar entregar antes. Lembrando que no dia 20... Onde está o calendário? No dia 28, então, a gente não tem aula, mas eu estarei disponível, qualquer dúvida que vocês tiverem, de repente até lá eu consigo já até lançar a nota também, né? Porque como vocês vão entregar Quais dia dias, 23, Inácio? dia 28, que a semana do dia 22 a 28 é prova. Então, como a prova de vocês seria, né, na data do dia 21, e dia 28 é o último dia, eu não vou arriscar deixar no dia 28, porque é o último dia. Então, a gente deixa esse dia aí como se a gente tivesse feito a prova nessa data, porque a gente tem que ter um dia para essa realização. Entendi. Tá? Então, dia 28, mas eu estarei presente normal. A gente pode até bater papo, né? O que vocês acham? Fazer um bolo aí, ó. A gente comer o bolo virtual. Já é alguma coisa, né? Ficar fazendo aí vontade da gente. Olha, pessoal, um cafezinho quentinho. Ó, o bolo tá pronto. Cada um faz o seu e a gente só Exatamente, o piquenique virtual, imagina. Oi, Inácio, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria. Dramin é muito tóxico? Não, né? Para tomar diariamente faz mal? Vou tirar isso aqui já.